Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. De negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste Evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o Evangelho só do amor. E assim seremos o seu Evangelho. E assim seremos o seu Evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu Evangelho. Graças
Estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Eu, Adriana, juntamente com os irmãos da Colônia Maria de Nazaré, estamos chegando a seus lares para juntos formarmos uma corrente magnética emanando luz e aprendizado, inundando nosso ninho familiar com as bênçãos do nosso Pai amado e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Obrigada por nos receber em seus lares. Estamos contentes de comungarmos juntos nesta reunião, buscando paz, harmonia e luz, através dos caminhos ensinados pelo Mestre Jesus e fazendo uso do seu medicamento mais poderoso, o Evangelho no Lar, que é uma reunião fraternal dos componentes do lar sob amparo de Jesus, visando transformar o lar terreno num ninho de amor, concórdia, colaboração e perdão entre os integrantes da família. Podemos assim transformar aos poucos a nossa casa material num aconchegante ponto de refazimento de energias espirituais, irmãos. Então, para quem está participando pela primeira vez do nosso Evangelho no Lar, o formato deste trabalho abençoado se inicia como uma prece de abertura. Na sequência, lemos e comentamos um trecho do Evangelho. Na sequência, temos as vibrações. Por isso é importante que cada um providencie os nomes das pessoas para quem queiram emanar vibrações positivas, amor, saúde, paz, prosperidade. Não é uma regra, porém é bom para que a gente não esqueça. Não querendo anotar num papel ou providenciar estes nomes, podemos deixar que venham à nossa mente na hora das vibrações. A espiritualidade se encarrega de quem precisa receber essa lembrança. Após as vibrações, nós temos a fluidificação das águas, a espiritualidade maior, os nossos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, que tutelam nosso trabalho, fluidificarão as nossas águas, colocando nelas os medicamentos que estamos necessitados. Então, se alguém ainda não providenciou o seu copinho com água, convidamos que o faça. O Evangelho no Lar finaliza com a prece de encerramento e a comunicação do encerramento. Lembramos que o objetivo do Evangelho no Lar é praticarmos a caridade moral através da irradiação e da meditação. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos sim acessar os sentimentos mais nobres do nosso espírito. Então, convido agora todos os irmãos conectados nesta rede de luz e refazimento para fechar suavemente os olhos, ir buscando se acomodar confortavelmente em seus assentos e, juntamente com o auxílio dos irmãos da Colônia Maria de Nazaré, vamos dar início ao nosso Evangelho do Lar de hoje. Iniciando nossa prece inicial, vamos sintonizando com a energia benevolente dos espíritos superiores que aqui já se encontram. Vamos visualizando uma suave luz verde-limão adentrando pela porta da frente dos nossos lares, percorrendo cada cômodo, limpando energeticamente qualquer forma de pensamento que possa estar acumulada,
socorrendo algum irmãozinho que precise de auxílio. Pedimos ao Pai que tenhamos a oportunidade de nos relacionar com os espíritos de luz que aqui se encontram. Pedimos que o manto de Maria nos recaia sobre nós, nos amparando, nos protegendo, que possamos ir nos conectando com a luz divina que aqui se encontra. Vamos, por instantes, desconectar dos problemas materiais, das dores dos nossos dias, nos conectando com a luz maior do nosso Cristo benfeitor. E assim, com humildade, receptivos ao aprendizado, pedimos e para que em nome de Jesus Cristo e através dos seus ensinamentos possamos dar início ao nosso Evangelho do Lar de hoje. Que assim seja, demos graças a Deus. Vamos abrir o nosso livro Luz, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 6, Parábola dos Talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além destes 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada pusestes. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àqueles que nada têm, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Caros irmãos, refletindo sobre
a parábola dos talentos, podemos dizer que, como tudo que se estuda com seriedade, buscando aplicação, cada vez que estudamos o mesmo ponto, nós conseguimos observar coisas diferentes do que na vez anterior que estudamos, né? Sobre a parábola dos talentos, esta vez eu tentei buscar um pouquinho a parte terapêutica dela. E para isso a gente precisa começar analisando o cenário que Jesus descreve, né? Vamos começar pelo termo Senhor, quando diz que o Senhor viaja, né? O Senhor simboliza na parábola Deus. Aí nós temos também os 3 servos. Eles vêm simbolizando toda a humanidade, que abriga pessoas diligentes e também pessoas negligentes. Os servos que receberam 5 e 2 talentos simbolizam então as pessoas diligentes, e o que recebeu 1, as pessoas negligentes. E Jesus está mostrando então que existem 2 possibilidades de lidarmos com os bens que a vida nos empresta. Nós podemos ser diligentes ou negligentes com este empréstimo. A vida nos coloca um conjunto de talentos para que possamos administrar conforme a capacidade de cada um de nós. São os recursos, as oportunidades que trazemos a cada reencarnação, com o objetivo de evoluirmos através do esforço no bem, cada um de acordo com as suas possibilidades e potencialidades. E na parábola, vemos inicialmente que o Senhor entregou aos seus servos a quantidade de talentos de acordo com a capacidade de cada um. A um deu 5, a outro 2 e a outro 1. Nesse ponto, Jesus fala da sabedoria e da equanimidade divina. Deus nos trata de forma equivalente. Porém, como temos diferentes possibilidades, os empréstimos de recursos para que possamos administrar vão ser de acordo com a nossa capacidade individual. Porque, vejam, não seria justo recebermos mais do que temos capacidade de administrar. Não concordo? Provavelmente muita coisa ficaria parada, sem utilidade. Tanto o servo que recebeu 5, quanto o que recebe 2 talentos, eles conseguiram negociar e dobrar o montante. Eles colocam para si mesmos o objetivo de multiplicar o patrimônio do Senhor e foram motivados por esse objetivo. Por esta motivação foi que eles conseguiram o seu foco, chegar na sua meta. Já o que recebe 1 talento, ele faz o que? O enterra. Por quê? Por medo de perder nas negociações para devolvê-lo mais tarde, e medo que gerava o afastamento da punição por parte do Senhor, medo da punição, se viesse perder, né? Os talentos, eles simbolizam todos os recursos que nós recebemos de Deus para a nossa caminhada evolutiva.
Vamos exemplificar. Ao reencarnarmos, trazemos uma quantidade XY de inteligência para ser usada em benefício nosso e também em favor da coletividade. Essa inteligência, ela não é para ser utilizada no desvio de dinheiro público, em esquemas de corrupção. Se viermos com talentos para a medicina, é para salvar vidas e não para ficar em uma clínica fazendo abortos, por exemplo, destruindo vidas. Todos os recursos, eles devem ser utilizados para nossa evolução. Sempre, gente, por meio do bem coletivo. O problema está onde? O problema é que muitas vezes enterramos nossos talentos, não é mesmo? Enterrar o talento, irmãos, significa não fazer bom uso dos recursos que recebemos de Deus. Os talentos que recebemos por empréstimos para administrar, que podemos listar por estes talentos? A inteligência, nossa capacidade de trabalho, o nosso corpo perfeito, a família, nossos bens materiais e inúmeros outros itens. Nós recebemos todos estes bens divinos para nosso usufruto, para evoluirmos com ele. O que significa usufruto? O que é uma escritura onde tem um usufrutuário? Significa que tem outro dono aquele bem, porém o usufrutuário tem o direito de usufruir dele enquanto estiver vivo. Ou seja, os bens materiais que temos aqui na Terra, foi nos dado o direito de usufruir deles enquanto aqui estivermos. Quando usamos bem esses talentos, o que acontece? Mais recursos vão nos sendo dados. Porém, por outro lado, aquelas pessoas que não receberam esses recursos, por que seria? É porque abusaram desses bens num passado espiritual. E aí, nessa situação, os recursos são retirados. Com que fim? A fim de que o indivíduo aprenda a valorizar esses bens. Conforme Jesus diz no final da parábola, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Né? Vamos analisar agora os símbolos contidos na parábola e vamos começar pelo servo que foi negligente. Vamos ao seguinte ponto. Percebemos que o que aconteceu? Esse servo que foi negligente, ele recebeu um bem, certo? E ele quis se afastar das consequências pela administração desse bem, porque ele não se acreditava capaz para fazê-lo, né? Entra aqui um probleminha de autoestima, não se sentia capaz. E aí ele buscou se esquivar do quê? Do trabalho, da negociação e também da possibilidade de perder o talento, caso ele não fizesse uma boa negociação. E aí, por isso, ele fez o quê? O enterrou para que não o perdesse. Isso é, ele deixou de lado a oportunidade de crescimento com o trabalho e com o esforço no bem. Por que isso? Porque ele não
teve coragem suficiente para buscar o objetivo a ser desempenhado, né? Então, aqui a gente costuma dizer uma frase sempre, né? Que quando existe uma oportunidade, muitas vezes a nossa mente racional nos diz: mas isso não é para mim. Mas será que eu tenho condições de cumprir, de dar conta disso? E a nossa mente começa a trabalhar nesse sentido e muitas vezes desistimos. Aí tem um tio meu que diz assim: olha, se não tentar, você próprio já esgotou com a possibilidade de dar certo, né? E quantos de nós perdem as oportunidades por não tentar, né? O nosso euzinho fica lá dentro dando palpite, palpitando egoicamente, e o tempo vai passando. E o cavalo encilhado passa à nossa frente a galope, e quando a gente vê, a gente já nem mais o avista. E aí, quem foi o nosso maior inimigo? Quem foi o nosso adversário, nosso pior adversário? Gente, nós mesmos, né? Somos nós mesmos que enterramos os nossos talentos, né? Nós, com medo de não conseguir resolver o problema, queremos nos afastar. E os problemas só se vão quando são resolvidos, né? Precisamos atentar. No caso, o servo pensou no quê? No trabalho que ia dar para negociar com o talento. E também na ira do Senhor, caso perdesse. E foi isso que o fez enterrar. Então, o diálogo interno dele, com o euzinho dele ali falando das suas incapacidades, o fez não empreender ação nenhuma. Vamos tomar cuidado com isso aqui. Eu costumo pensar sempre e falar: vamos cuidar que a nossa mente mente. A nossa mente mente. Por quê? Porque nós damos vazão ao nosso euzinho egóico e deixamos ele ali, falar que nem uma eletrola nos nossos ouvidos. Porém, vamos lembrar que nós não estamos na vida para não fazer nada. Nós recebemos os talentos da vida como empréstimo e precisamos sim prestar contas. Não os temos de verdade. Os talentos não são nossos. Temos apenas o usufruto. De nosso, irmãos, temos o quê? O esforço para multiplicar esses talentos, que fique bem claro. Quando nós não temos iniciativas para multiplicar os talentos, cedo ou tarde deveremos sair da zona de conforto psicológico que caracteriza a inércia. Durante um período, nós podemos até nos sentir confortáveis, não fazendo coisa alguma para mudarmos a nossa vida, né? Tá tudo bem, a vida é assim mesmo, sou resignado. Mas vamos olhar qual o significado de resignação, né? Esse conforto, ele nos será tirado, gente, pode ter certeza. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Não foi isso que Jesus disse? Porque ele é aparente, gente. O conforto sempre é aparente, nós não o temos de verdade. Mas até isso que não temos nos será tirado, ficou muito claro. Perderemos também os talentos que nos foram emprestados, com certeza. Todas as vezes que não realizamos as tarefas no bem que nos cabe diante da vida, multiplicando esses talentos que recebemos, sendo úteis, nós vamos entrar em sofrimento
por causa da nossa negligência. A acomodação na inércia vai acabar gerando incômodos maiores. Quando ele diz ali, Jesus diz, pranto e ranger de dentes a criatura, né? Como ninguém gosta de sofrer, após iniciar as consequências de sua negligência, a pessoa se motiva então a sair da inércia, porque ela quer se afastar das consequências. Então, não adianta querer ficar na zona de conforto, a vida vai puxar o nosso cobertor. E como seu propósito é o de se afastar das consequências da inércia, o nosso propósito, como estamos na vida de conforto, vamos entrar em um sentimento de que, gente, de que é comum a gente encontrar aqui? Ansiedade, não é? A ansiedade que é responsável por um movimento de forçar a realização do objetivo, que ela deveria ter empreendido até aquele momento que foi negligenciado. Esse movimento, ele é um movimento que normalmente tem o seguinte padrão de uma crença limitadora. Eu tenho que fazer isso, mas é tão difícil. Ou então, às vezes, também pensamos, eu preciso realizar tal coisa, mas não sou capaz. Eu necessito fazer isso, mas não consigo. E o que é isso aí? Isso aí pressupõe uma obrigação, não uma conscientização e uma suposta incapacidade, impossibilidade, né? Todas as vezes, irmãos, que nos forçamos, que nos obrigamos egoicamente a algum objetivo que pensamos que deve ser realizado, o ego reage determinando exatamente o contrário daquilo que desejamos. É uma verdadeira autossabotagem. Essa reação do ego será caracterizada pela acomodação e não busca do objetivo. E entramos então numa polaridade passiva. No extremo oposto é o da polaridade reativa. Acontece aí uma reação manifestada através de ansiedade, de raiva, de revolta, enfim, inúmeras definições. Como se o indivíduo, se ele tivesse de lutar arduamente para realizar o objetivo que deseja, resultando então em um gasto muito pronunciado, muito grande de energia. A maioria das pessoas oscila, né, entre esses dois movimentos. Ora, elas reagem, gastando muita energia até que esgotadas se acomodam, ficam na polaridade passiva, até que o incômodo volte a crescer e aí voltam a reagir, né? Muitas pessoas passam a vida inteira oscilando entre essas duas polaridades egóicas, irmãos. Na realidade, esse movimento egóico, ele se coloca numa posição que impede o indivíduo de chegar a seu objetivo. Impede qualquer um de nós. Por quê? Porque estará se afastando do princípio do amor que existe em si mesmo. Quando a pessoa se afasta desse princípio do amor, acaba deixando que as coisas, que as circunstâncias a invadam, a domine e tumultuam a sua intimidade. E acabamos reagindo dentro desse universo tumultuado que a gente cria. Podemos dizer que é um movimento de inibição do essencial, porque o amor, gente, o amor próprio é fundamental para nós. Isso
deveria ser o nosso foco, o nosso objetivo primordial. É para isso que viemos, é para isso que evoluímos, para desenvolver a capacidade de se amar, para podermos amar o nosso próximo. Bem, agora vamos dar uma olhadinha na postura dos outros 2 servos da parábola dos talentos. Eles têm um movimento um pouquinho diferente, né? A parábola diz que os servos receberam os talentos, que negociaram e dobraram o resultado. Percebamos que eles não titubearam como o servo negligente. Eles determinaram para si mesmos um objetivo, uma meta, um foco, e sem pensar no trabalho que daria, sem deixar o seu euzinho egóico se manifestar, contando historinha para sua mente que mente, eles foram atrás de realizá-lo. Foram a campo para conseguir o seu intento. Não é isso? Eles focam a solução do problema e não medem esforço para realizar. Foi isso que aconteceu. São pessoas cheias de entusiasmo, nas quais Deus se manifesta, o divino se manifesta. Essas pessoas pensam sempre nos resultados que vão obter e não no trabalho que vão ter para conseguir esses resultados. Pensa-se, por exemplo, na saúde a obter e não nos esforços para consegui-lo. Por exemplo, alguém está com dificuldade de emagrecer. Tá? Vamos focar nos benefícios que vamos ter quando estivermos mais magro. Vamos focar no colesterol mais baixo, nos triglicerídeos mais baixos, na disposição, na alegria de viver, naquela roupa que não entra, que vai poder me entrar. Não vamos pensar que vamos ter que acordar cedo, correr, ir para a academia, limitar as comidas. É apenas entre a pessoa que negligencia e a pessoa que foca no seu objetivo. A diferença é apenas do que olhar, o que meus olhos vão ver. E por meio desse estilo de motivação, o indivíduo se aproxima das coisas que são importantes, objetivos que geram recompensas, que geram prazer. Elas são fiéis ao que desejam e buscam, né? E aí vão atrás do seu objetivo sem vacilar. São pessoas capazes de gozar com antecipação a realização de um objetivo traçado. Por isso se enchem de entusiasmo e se motivam sempre, né, para conseguir o que desejam. Por que são capazes de gozar com antecipação a realização? Porque tudo começa na nossa mente. Se nós queremos um objetivo, nós precisamos construí-lo, criá-lo mentalmente. Dos nossos pensamentos, eles partem para a realização. Então, vejam, não é que eles conseguem, é que eles desenvolveram essa capacidade de criação, eles entendem isso e constroem primeiro na mente. E vejam, na parábola Jesus diz: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, né? Então cumpre-se aquilo que Jesus disse, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Pois quanto mais motivadas as pessoas, mais resultados positivos elas alcançam. E isso aumenta ainda mais a motivação e o entusiasmo, criando um círculo de virtudes. Quanto mais tem, mais terão em abundância. Quando estabelecemos relações de prazer, de satisfação com as coisas que nós fazemos,
vamos nos tornar proativos nas circunstâncias. Cada um dos nossos atos leva a nossa marca pessoal, estendendo-se de nós para as demais pessoas. E é doação, estabelecendo o código daí determinado por Deus e contado por Francisco de Assis, né? Como é que ele, Francisco de Assis, dizia? É dando que se recebe. Me aconteceu uma situação onde ficou muito claro isso, me clareou algumas coisas. Numa determinada negociação que estava meio entravada, me veio à mente assim, inspiração divina. Para de pensar o que vai ganhar. Pensa no que você vai conseguir oferecer. Esquece o ganho. Pensa no que tu vai oferecer. A partir do momento que eu comecei a ter esse pensamento, e eu tô preocupada se isso vai ser bom para mim, mas e eu? O que vai ser bom para o outro lado? O que eu vou oferecer para esse lado? E comecei a descrever. Impressionantemente, o universo começou a desemaranhar. E todas as dúvidas que eu tinha começaram a sanar. Então, gente, é dando que se recebe. Quando pensarmos no emprego, não pense quanto você vai ganhar financeiramente. Pense o que você vai poder oferecer. O que a empresa vai crescer, o que a escola que tu trabalha poderá melhorar com a tua estada lá. Porque o que é nosso de merecimento, nós não precisamos correr atrás. É só nós trabalhar no bem que vai ser depositado na nossa continha. Nas ações efetuadas por prazer, vamos ver o quê? Vamos perceber que essas ações são filhas do amor. Aí vamos encontrar as pessoas que estabelecem uma relação de profunda afetividade com o seu trabalho, com a sua família, com a comunidade. Para essas pessoas, as atividades não pesam. As horas são minutos, os anos são dias. Acredito que todos conhecemos esse fato. Não é difícil encontrar espaço e tempo para mais atividades quando a gente ama. Pois quando agem assim de forma proativa, se produz mais em menos tempo, sem que isso lhes pese em razão do entusiasmo, alegria e felicidade que as atividades proporcionam. E aí, quando temos esse relacionamento com as atividades que desempenhamos aqui, o jugo é suave, o fardo é leve. Por quê? Porque estão mergulhadas na sua essência e distribuindo-se plenamente. Quando nos afastamos disso, aprofunda-se o quê? As nossas questões egóicas e permitimos problemas de todas as ordens, além de ficarmos agitados, além de ficarmos raivosos. Então, precisamos aprender a agir com proatividade. E, gente, há grande prazer em viver, em se afirmar no mundo, em realizar o poder de transformação. É prazeroso buscarmos a nossa autorreforma. Vamos nos focar, visualizar o que vamos ser e ter quando finalizarmos a autorreforma. E não com as agruras que temos no caminho que vamos enfrentar. Focamos
quando nós já tivermos conseguido. Tudo se torna mais fácil, porque vamos colocar o amor acima de todas as nossas dificuldades. Esse movimento proativo acontece porque estamos vivendo um sentimento na vida, porque buscamos a evolução através da saúde espiritual. É isso que motiva, pela razão essencial de perceber plenamente a vida. Quando focamos nisso, nós conseguimos enxergar além dos muros. Quando nós não vemos um significado na vida, acabamos reagindo nas circunstâncias em que a vida nos convida para agir. E, pela ignorância do nosso próprio ego, reagimos até o momento em que vai despertar para o autoencontro. E aí, quando chegar essa hora, a gente vai agir, buscando aí sim se esforçar para realizar o propósito das nossas experiências. É assim, gente. Ou seja, se nós não sairmos por nossa própria vontade da zona de conforto, a vida vai nos tirar. E quando a gente se abre, quando a gente se realiza, quando a gente se fecha, a gente não realiza. Então, se nós nos abrir para o universo, a gente realiza. Quando a gente começar a ver os empecilhos que vêm no caminho, a gente não realiza nada. Quando a gente se abre, a gente é proativo. A gente domina as circunstâncias. E daí, quando a gente se fecha, a gente não reage e as circunstâncias vão nos dominar. A gente vai ficar de que forma? Inibidos. O movimento adequado para a nossa evolução é a proatividade. É um movimento de expansão, irmãos. Começando da própria essência e indo ao encontro de todos os que nos rodeiam. É o movimento único da vida, pois o movimento egóico é transitório e fatalmente vai ser transformado com o tempo. É um movimento de realização efetiva do nosso próprio existencial, pela abertura em direção ao essencial da nossa vida. Esse movimento essencial, proativo, ele é caracterizado pela conscientização, que é fruto da reflexão, que é um ato de amor por nós mesmos. O indivíduo se conscientiza de que é bom para si mesmo realizar os esforços em direção ao bem e que, ao realizá-los, estará se aprimorando espiritualmente. E a consciência disso leva à realização do objetivo, ao prazer pelo autodesenvolvimento. Quando conscientes do que desejamos, buscamos realizar os esforços necessários, irmãos, para a efetivação do nosso propósito existencial. E o esforço maior será apenas o de vencer a inércia de permanecer no movimento egóico. Porque a partir do momento em que as pessoas entram no movimento essencial proativo, esse esforço se torna mínimo. Porque o prazer que sentem nesse movimento é tamanho, é tal o entusiasmo, a alegria, a plenitude que obtém, que nem percebemos que estamos fazendo esforço. Assim, irmãos, ao invés de gastarmos energia nos forçando a realizar o objetivo como no movimento egóico, nós
nos abastecemos continuamente com as energias essenciais e com aquelas que vêm da consciência cósmica criadora da vida, para fortalecer sempre em nossos propósitos, irmãos. Então, vamos colocar em ação a nossa força de vontade, que é o exercício do poder que todo ser humano possui de mudar a própria vida para melhor. Vamos deixar de ser servos negligentes. Todos possuímos força de vontade. É um atributo da nossa própria essência divina. Só que poucos de nós utilizamos. Por quê? Porque temos grandes dificuldades em vencer a inércia e por isso transformamos essas dificuldades em impossibilidades. Para desenvolvermos, irmãos, o reino dos céus dentro de nós, através do cultivo das questões essenciais da vida, é necessário ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. A menor de todas as sementes para podermos superar as montanhas de dificuldades criadas por nós mesmos, pelo cultivo das nossas negatividades egóicas. Então, irmãos, o nosso evangelho de hoje vem, através da parábola dos talentos, nos dizer que está na hora de sairmos da nossa inércia, de deixarmos de sermos servos negligentes, colocarmos a nossa força de vontade em ação, desenvolvermos a nossa fé e arregaçar as nossas mangas, porque aqui estamos para estudar, para trabalhar e para evoluir, para sermos amanhã sempre um pouquinho melhor que hoje. Agradeço a companhia pela reflexão. Fiquem todos com Deus. E agora, Pai amado, nesse instante em que derrama sobre nós a luz magnânima do seu amor, a paciência, a indulgência e o trabalho benfazejo desses espíritos iluminados que aqui se encontram, dos nossos guias protetores, dos nossos mentores espirituais, pedimos que nossas águas sejam magnetizadas com orvalho divino e substâncias vibratórias salutares, para que se torne fluidificada e plena de magnetismo curativo. Que Deus Pai os recompense por mais esta caridade. Que esta água irradie raios de amor, de paz e fluidos medicamentosos para a alma, assim como para a saúde física de cada um de nós. Que assim seja, demos graças a Deus. Em nossa oração final, vamos orar a oração do Espírita. Senhor, ilumine minha mente, que meus pensamentos sintonizem as mensagens dos Espíritos superiores, enviando a quem me cerca ondas de generosidade e gratidão. Ilumina minha visão, para que meus olhos se direcionem para visualizar mais as virtudes que os erros de meus irmãos. Cada olhar que eu lhes dirigir seja de ânimo e fé. Ilumina minhas palavras, para que espíritos elevados façam de meus lábios um propagador de mensagens de conforto, esperança e otimismo.
Senhor, entrego minhas mãos ao serviço mediúnico e que de meus dedos brotem palavras de caridade e solidariedade. Proteja, Senhor, meus passos, para que eu trilhe sempre o teu caminho de luz, evitando que eu caia nas mãos de espíritos de sombra. Em cada amanhecer, quero errar menos, ascendendo positivamente como espírito em crescente evolução. Assim seja, Espírito Miguel Luiz. A Rádio Cavili apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo.